Dia 20 de uma vida com propósito e o tema hoje é Restaurando a Comunhão. Bom, nós vamos seguir com essa temática da comunhão, da importância de cultivar e agora restaurar. E ele diz que sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Bom, vocês precisam aprender a entrar em acordo. Aprenda a ser um pacificador, Jesus disse. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Como restaurar um relacionamento? Ele traz 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa sem a sua ajuda. Use a oração para desabafar verticalmente, você e Deus. O que muitas vezes a gente faz é desabafar horizontalmente, né? A gente procura outra pessoa para falar, para murmurar. E aqui o que ele sugere é isso: busque fazer isso com Deus. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornarem felizes. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Concentre em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Isso aqui é bem interessante a gente perceber quando a gente fala em sentimento e não nos fatos, porque sobre os fatos vai sempre existir algum tipo de divergência. Se nós estivermos aqui, eu e você, assistindo uma mesma cena, e alguém nos pedir para narrar o que a gente viu, eu vou trazer uma narrativa e você vai trazer outra, ainda que os fatos sejam os mesmos, porque cada um vai falar sobre eles com o seu olhar, com a sua vivência, com a sua interpretação de mundo. Quando a gente fala sobre sentimento, a gente está falando sobre o que a gente sente. E isso independe do que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, independe dos fatos em si. Então, é sempre bacana quando a gente vai começar uma conversa sobre algo
que envolva algum tipo de conflito, né, de divergência, colocar a forma como eu me senti diante dessa situação, e aí você não precisa mencionar a situação, porque se você mencionar passo a passo, você vai estar falando sobre fatos, e o objetivo é falar sobre sentimentos. Então, quando você coloca a forma como eu me senti diante da situação, foi assim, assim, assado. A outra pessoa pode falar, não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas não era isso que eu queria. Não, tudo bem, mas foi o sentimento que me gerou. E aí é sempre interessante a gente pensar, que é algo que eu também trabalho muito na mentoria, que mais importante do que o que acontece, e no encontro passado eu falei sobre ser vítima, ou no máximo nós somos vítimas de outras vítimas, muitas vezes, mais do que o que aconteceu propriamente, é o significado que a gente atribuiu ao que aconteceu. E aí, quando a gente pensa exatamente nisso que eu acabei de mencionar, né? Uma situação é narrada pelas pessoas de forma diferente. Então, se você pensar na minha casa, por exemplo, nós somos 4 filhos. É muito possível e até provável que uma mesma vivência que nós 4 tivemos seja narrada por cada um de uma maneira diferente. Cada um atribuiu um significado diferente àquela situação. Então, a gente precisa pensar que os significados também a gente pode mudar, né? Eu falei da neuroplasticidade, eu falei da nossa possibilidade de ressignificar as situações, isso é importantíssimo para pensar nas nossas crenças e afins, mas enfim, aqui é um assunto para um outro momento, só para fazer esse adendo, né, essa observação importante aqui a respeito dessa questão de falar sobre os sentimentos e de considerar o sentimento do outro. Bom, não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem, ouça-as apenas. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos, que foi o que eu acabei de mencionar. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Até porque, se a gente pensar, pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Então, quando a gente age pautado na nossa dor, na ofensa, a gente vai acabar ferindo. A paciência tem origem na sabedoria e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo a sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Olha quanto significado tem no fato de ouvir o outro. Eu vou até repetir. Quando ouve, você está dizendo, sem dizer nada, com o simples fato de ouvir, você está dizendo: eu valorizo a sua opinião, tanto que estou dedicando o meu tempo, que é um ativo importantíssimo, para te ouvir. Eu me preocupo com o nosso relacionamento, por isso estou dando essa atenção a ele, e você é importante para mim. Bom, as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Quarto, confesse a sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho de seu amigo. Você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. Escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona. Sexto, coopere tanto quanto possível. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa o nosso orgulho
e quase sempre custa o nosso egoísmo. Eu amei isso aqui. A paz tem uma etiqueta de preço, ela custa algo. Enfatize a reconciliação, não a solução. A reconciliação atém-se ao relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Então, se eu busco resolver o problema, se o meu foco está na solução, eu não estou dando aquela importância que mencionei aqui pouco atrás, que o autor traz, sobre o momento em que você ouve a outra pessoa, que você demonstra a importância que ela tem. Quando você foca na reconciliação, você está priorizando o relacionamento. Quando focamos a reconciliação, o problema perde a importância, ele diminui, né? Podemos discordar sem ser desagradáveis. Deus espera unidade, não uniformidade. Eu amei também essa colocação, porque unidade é realmente essa união. Uniformidade demandaria que nós fôssemos iguais, né? Dentro de uma forminha, uma uniformidade, uma forma única. E nós sabemos que nós não somos. Nós somos seres únicos, especiais, cada um com características próprias, específicas. Então, assim, apesar de não haver uniformidade, é possível e sugerido que se tenha, né, a unidade. É isso que Deus espera de nós. Isso não significa que você deve desistir de encontrar uma solução. Importante. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo. Mas faça isso com um espírito de harmonia. Então não é que você não vá buscar a solução, mas quando você demonstra para o outro que a reconciliação, ou seja, que o relacionamento é mais importante, a solução, a solução do problema ela vai para um segundo plano e, inclusive, facilita a resolução do problema. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. Esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. E aqui pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Eu confesso que eu refleti sobre esse aqui e eu pensei numa pessoa que me trouxe uma mágoa anos atrás e eu acabei, enfim, deixando, na verdade foi uma mágoa que foi seguida por outra, que foram outras coisas, né? Uma sucessão de fatos e coincidentemente na véspera, né, na leitura desse capítulo, conversando com o Alan, ele comentou sobre isso, né, sobre precisa perdoar essa pessoa. E eu falei, não é alguém que eu queira me relacionar propriamente, porque, enfim, são princípios e valores diferentes e tal, mas realmente, sabe, essa reconciliação é importante. E, enfim, talvez até, né, trazer luz de alguma forma, como eu vim vendo aqui nos outros capítulos. E aí, como eu disse para vocês, eu não tenho nada pronto, eu senti no coração de compartilhar quando eu comecei a ler o livro e longe de mim estar aqui para trazer verdades absolutas. Eu estou realmente vivendo o processo do livro enquanto eu compartilho com você, então nossa caminhada está acontecendo junto. E me trouxe então essa questão de que eu preciso olhar para isso. Então tem algo que eu vou me movimentar para acontecer. Agora eu estou de férias, penso que não seja um momento oportuno, por conta da distância, não é algo para pegar o telefone, mas é algo que eu vou implementar. Então me conta como é que foi para você, como é que está sendo essa reflexão, o quanto está contribuindo, chaves que estão virando por aí, e vamos juntos nesses 42 dias em busca de uma vida com mais propósitos. E não esquece, curtir o vídeo, encaminhar para quem possa se beneficiar. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no canal e que a gente possa seguir essa caminhada.